Neste vídeo a gente vai falar então da introdução. Já falei no vídeo anterior, né, que é onde a gente gasta mais tempo e a gente normalmente fica mais travado para começar, mas se a gente não começar, não vai concluir. Então tá na hora de começar e vamos falar então desse texto de introdução, tá? O texto de introdução, ele é a ideia geral do estudo, né? Então tudo aquilo que a gente já leu, tudo aquilo que a gente já pesquisou, tá na hora de ir para o nosso texto de introdução. Alguns orientadores, alguns autores sugerem que o texto de introdução não tenha citação, né? Sugere que o texto seja uma redação geral, mas ainda sem citar autores, sem citar referência. Já outros orientadores não vê problema de já ter citações. Eu vejo os dois no mercado e às vezes eu escrevo sem citação e às vezes eu escrevo com citação. Vai muito da metodologia e da hora que você está escrevendo. Converse sobre isso com o seu orientador, se ele tem alguma restrição. O texto introdutório, eu sempre falo que ele vai do geral ao específico, né? O texto de introdução vai ter alguns elementos que compõem ele. Então, sempre começa da temática geral do estudo e depois vai para o específico. E ele apresenta a temática, dá uma ideia de tudo que vai ser abordado no seu estudo. Lógico que conclusão ainda não, né? Algumas vezes a gente nem coloca nossos métodos de estudo na introdução, porque ainda é bastante precoce, nós estamos começando a idealizar o nosso estudo, né? Eu não gosto muito também de falar de página, quantas páginas deve ter a introdução, mas isso é uma dúvida que sempre me perguntam e eu falo, ó, não tem uma regra clara sobre isso, mas eu dou algumas ideias a respeito. Vou dar um exemplo, um artigo entre 15 e 20 páginas pode ter aí de texto introdutório uma página e de introdução, né, com todos os elementos que compõem a introdução, umas 2 páginas. Eu acho que é um tamanho adequado. Quando a gente pensa em uma tese, né, 5, 6, até mais páginas é possível ter. Quando a gente está falando de um paper, de um texto mais curto, então com todos os elementos, talvez a introdução tenha apenas uma página, tá? Uma monografia, um TCC, uma página de texto introdutório e com os outros elementos mais uma página, em torno de 2 páginas, é um tamanho bom, tá? Mas isso não tem uma regra, tem gente que escreve mais, tem gente que escreve menos, fica a critério do seu orientador, da sua redação, né? Não tem uma regra geral. Quais são os elementos introdutórios que compõem a introdução? Primeiro é um texto, alguns parágrafos aí que dão a ideia geral do estudo, né, que aborda a temática de forma mais ampla, então eu chamo de texto introdutório. Todo estudo científico deve ter uma problemática, um problema, né? Então, se a gente está fazendo em tópicos, a introdução tem tópicos, o 1.1 normalmente é o problema. O problema ele é uma pergunta científica, ele é em forma de pergunta mesmo, de interrogação. Depois você tem os objetivos geral, tem o objetivo geral e os objetivos específicos. E daí você depois tem a delimitação e a justificativa. O objetivo geral, então eu vou falar de uma ideia geral, qual é o objetivo geral do meu estudo, e os objetivos específicos são objetivos menores que, ao soma desses objetivos específicos, atinge o objetivo geral. Normalmente o objetivo geral é responder o problema científico, que daí lá na conclusão é a resposta para aquela minha pergunta científica. Eu vou falar de cada elemento desse em vídeos separados para facilitar e ficar um pouquinho mais curto. Delimitação. Tem orientador que não gosta de delimitação, que opta por não ter delimitação, e tem outros que optam. Então, esse elemento da introdução, ele não é sempre presente. Algumas vezes sim, outras vezes não. Vai do critério da orientação, tá? Mas vou falar um pouquinho dessa delimitação. Lembra que eu falei que a ideia é do geral ao específico, o texto de introdução? Então,
Lá o texto introdutório é o geral. E quando eu falo na delimitação, eu estou falando ela de forma mais específica, mais pontual. O que o meu estudo está se comprometendo a revelar, a identificar, a estudar. Tá? Então é bem pontual mesmo. Mas eu vou explicar isso mais à frente. E por fim, a justificativa. Por que justifica fazer esse estudo? Qual é a importância dele para a sociedade? Qual é a importância dele para as empresas? Qual é a importância dele para a área clínica médica? Né? Qual é a contribuição desse estudo para a academia? Então, por quê? Respondam essas perguntas. Por que eu devo fazer esse estudo? Qual é a importância dele? Né? Por que justifica fazer todo esse estudo? Ao término, então, você terá descrito aí a justificativa. Vamos falar um pouquinho mais em cada elemento, mas são esses aí os elementos que compõem o seu texto de introdução. Espero ter ajudado mais uma vez. Um grande abraço.